Bom, boa tarde. Primeiro quero dizer que é um prazer muito grande, é uma honra estar aqui com vocês. O meu nome é Carla Maltoni, tá? Eu sou também empresária, empreendedora, sou coach de finanças, de investimentos, sou também membro da Igreja Batista Aliança Eterna, sou uma mulher de Deus aqui para compartilhar algumas palavras com vocês. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto, eu vou pedir se puder fechar, por gentileza, agradeço muito. E diante desse momento de tantos desafios, né, desafios monumentais que nós todos estamos enfrentando, deixa eu falar primeiro, eu estou em outro estado, né, eu estou aqui em São Paulo, do ladinho da capital, na cidade de Jundiaí, dá para perceber, né, que eu estou toda encapotada, todo mundo aí no calor, só eu aqui passando frio, mas é uma bênção também, o frio também é necessário nas nossas vidas. Nós estamos enfrentando um momento de desafios tão grandes, né? E temos ainda muitos outros que virão pela frente, novas adaptações. É possível que em breve vocês voltem aí também para as aulas presenciais. Nós sabemos que os desafios não faltam na vida de cada um de nós. Mas como é que tem sido a nossa postura diante desses desafios, né? Eu quero falar especificamente hoje com vocês a respeito da nossa palavra. A palavra que sai da nossa boca, ela é carregada de poder. E eu não sei se você já parou algum dia para refletir sobre isso, mas a sua palavra, ela tem poder de gerar vida ou morte. Isso está escrito lá no livro de Provérbios, e eu estou citando aqui Provérbios como um livro de sabedoria, né? A gente sabe que grandes universidades como Harvard, como Oxford, ensinaram por muitos anos finanças na Bíblia, porque ela é um livro de sabedoria. Então, Provérbios diz que a vida e a morte está no poder da nossa língua. O que será que as nossas palavras têm gerado e reforçado nas nossas vidas, né? A nossa comunicação, e a nossa palavra faz parte disso, ela é a nossa matriz ativa de geração de crenças, porque a nossa comunicação ela gera pensamentos, gera sentimentos, ela fortalece as nossas crenças interiores, e a partir daí vem as nossas atitudes e os nossos resultados. Então, tanto as nossas palavras podem gerar vida ou morte para nós, quanto para as pessoas que estão ao nosso redor. E vocês que são educadores, a palavra de vocês tem muito poder sobre a vida das crianças com as quais vocês lidam todos os dias. E nós sabemos que há momentos em que a gente não tem vontade de dizer boas palavras, né? Há momentos que as situações até nos tiram um pouco do prumo, e há momentos que nós falamos sem pensar. O que você tem declarado acerca dessa situação que nós estamos vivendo, acerca da sua vida, da sua saúde, acerca da sua vida financeira? Nas nossas finanças também a palavra é capaz de gerar vida ou morte. Será que eu tenho falado que o dinheiro nunca é suficiente, que eu só consigo pagar os boletos e sobreviver? Será que eu falo que os meus alunos são os piores, que os meus filhos não são bons o bastante, que eles são mal educados, que a minha família é muito ruim, que o meu marido só faz coisas erradas, que a minha esposa está me atrapalhando? O que eu estou colhendo hoje na minha vida é grande parte fruto das minhas palavras. Uma professora lá no Sul fez um experimento que talvez muitos de vocês conheçam, mas eu vou falar aqui rapidamente. Uma professora de crianças de 8, 10 anos de idade, ela cozinhou arroz branco, cozido numa panela, separou esse arroz em 2 pequenos potes de vidro e colocou 2 etiquetas. Em um, ela identificou para que ele fosse direcionado a ele palavras positivas. E no outro pote de arroz, ela colocou uma etiqueta para que fossem direcionada a ele palavras negativas. E durante 60 dias na sala de aula, as crianças elas eram convidadas a elogiar, validar, falar palavras boas de incentivo, de amor para aquele potinho de arroz, que era o positivo.
E elas eram convidadas a desdenhar, a falar palavras de ódio, de rancor, amargura, a criticar aquele outro potinho de arroz que estava direcionado para as coisas negativas. E depois de 60 dias, aquele pote de arroz que recebeu as palavras negativas, ele estava completamente apodrecido. E aquele pote de arroz que recebeu as palavras positivas de amor, de incentivo, de validação, ele estava visualmente intacto. Então, eu quero convidar vocês para uma grande reflexão. Se até arroz cozido, na mesma panela, na mesma temperatura, colocado no mesmo ambiente, durante a mesma quantidade de dias, arroz cozido. Se o arroz cozido reagiu de forma diferente a palavras positivas e negativas, o que não está acontecendo em decorrência das nossas palavras e da nossa comunicação? Então, meu convite para você é, primeiro, para você prestar mais atenção sobre as palavras que você diz sobre a sua vida. Comece a validar a você mesma. Comece a validar, a elogiar as coisas que você realiza, a reconhecer a sua positividade, as suas qualidades, a ressaltar as coisas boas e positivas que há em você. E faça isso também com as pessoas ao seu redor. Eu sei que nem sempre a gente parece ter motivos para isso, mas quando a gente decide não simplesmente reagir às situações que chegam até nós, mas a gente decide agir com amor, a gente decide agir com palavras que geram bênção. Isso são sementes que nós estamos lançando na nossa vida e na vida das pessoas à nossa volta. E quando nós lançamos boas sementes, é simplesmente uma questão de tempo para nós termos uma colheita daquelas sementes que nós plantamos. Se as sementes são boas, a colheita será extraordinária. Então, escolha hoje. Ainda que você receba um monte de lixo, você pode transmutar esse lixo e fazer com que ele se transforme em adubo. Adube o seu jardim. Aproveite a dificuldade, as palavras ácidas que muitas vezes chegam a você, as críticas, talvez a agressividade. Nós estamos lidando com pessoas, todos nós estamos imersos numa grande crise, e nós estamos lidando com pessoas, às vezes com crianças, aí a hora que vocês voltarem especialmente para o presencial, que estão com toda uma carga negativa sobre elas. Sejam vocês neutralizadores dessa negatividade, através de palavras de amor, de bens. Na dúvida, valide as pessoas. Na dificuldade, escolha amar. Porque as pessoas mais difíceis, as pessoas mais ásperas, as pessoas que mais causam problemas, são aquelas que estão nos pedindo socorro. São aquelas que mais precisam do nosso amor, da nossa validação, do nosso apoio e das nossas palavras de bênção. Então, eu queria convidá-los dessa forma. Eu fiquei muito feliz de saber que vocês têm como introdução aqui um devocional. Eu não sei qual é a religião de vocês, eu não sei por que nome vocês chamam Deus. Cada um tem um relacionamento aí com Deus de uma forma diferente. Talvez você nem acredite que ele existe, mas eu creio que ele existe. E você pode chamá-lo como você quiser. Eu costumo chamá-lo de pai. E eu chamo de pai porque eu sei que eu sou uma filha muito amada, muito cuidada, muito preciosa e que ele me ama profundamente. E por causa desse amor, eu escolhi na minha vida ser um canal para fazer fluir esse amor sobre as pessoas que estão à minha volta. E uma das melhores, mais simples formas que nós podemos usar para fazer isso é através das nossas palavras. Sejam vocês instrumentos de bênção sobre cada vida que cruzar os seus caminhos. Eu agradeço muito por esse momento, por essa oportunidade. E desejo, assim, que vocês sejam profundamente abençoados aqui com a palestra do professor Saturnino Pimenta, que a vida de vocês seja edificada e que haja aí transformação e ainda mais bênção sobre vocês. Minha gratidão pelo convite e pela oportunidade aqui. Deus abençoe a todos.
Nós que agradecemos, Carla. Essas são as vantagens, né? Tudo dá graças ao Senhor. Estamos em tempos de pandemia, mas podemos nos conectar com a pessoa de outro estado, né? E um convite bem em cima da hora, né, Carla? E você veio nos atender e trazer essas palavras tão lindas para nós. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe você também. Que Deus abençoe cada um que está participando desse momento. E agora receberemos o professor Saturnino Pimenta para falar conosco. Gratidão, a Ana Lúcia, a Carla, a cada um de vocês. Que bom, pessoal, a gente está aqui, nesse momento de olhar um pouco para nós, né? Eu acho que o principal motivo do autodesenvolvimento. Eu trabalho com terapias sistêmicas familiares, né? Eu trabalho com essa abordagem há muitos anos. Ao longo de quase 10 anos, eu venho formando vários terapeutas e eu vejo o quanto esse momento é importante as pessoas trabalharem também as suas questões emocionais. E dentro da visão das constelações familiares, né, eu trabalho com a constelação familiar, com a PNL, com outras abordagens. Eu sou formado também em psicologia positiva. E o Bert Hellinger, que é o pai da constelação familiar, o criador da constelação familiar, ele fala muito da importância de duas coisas, né? Na constelação familiar a gente não fala de cura e nem de mudança, tá? O que a gente sempre diz? Que existe a iluminação e o despertar. E o que é o despertar? O que é a iluminação? É quando você une duas coisas: autoconhecimento e consciência. Quando você tem essas duas coisas, acontece o despertar na vida de uma pessoa, tá? Então, nesse momento, a gente está buscando autoconhecimento. Para quê? Para a gente evoluir, para a gente se despertar, para fazer o movimento de olhar para nós, de entender primeiro quem nós somos. Vocês têm, de fato, uma das profissões mais lindas. Nós somos professores, gente. Eu fico emocionado com isso, desculpa eu me emocionar no início dessa nossa palestra. Mas vocês são seres abençoados. Vocês são uma pequena centelha, uma pequena gota do nosso Criador, porque vocês tocam na vida de muitas crianças que muitas vezes passam por dificuldade, porque os seus lares estão destruídos, os seus lares estão, infelizmente, uma das coisas que a gente mais vê, isso é fato, e vocês sabem disso, é aquela coisa, é chover no molhado, é falar o óbvio para vocês, mas vocês estão conectados e sabem. Infelizmente, nesse momento que a gente está vivendo, a crise, o problema, ele serve só para fazer uma coisa: maximizar aquilo que a gente carrega dentro do nosso coração. É só isso. O problema, ele só serve para escancarar aquilo que a gente já carrega e que muitas vezes a gente finge por um tempo. Mas quando vem o problema mesmo e a crise, ele só maximiza. E a gente vê, por exemplo, a quantidade de violência contra crianças, a quantidade de violência contra a mulher nesse momento que está acontecendo no nosso país. E a gente vê, de fato, que as pessoas precisam de quê? De despertar, ok? E na constelação familiar, a gente fala muito da importância desse autoconhecimento, da gente entender quem nós somos, porque o que é mais importante, pessoal, do que no nosso país, do que a família? Você, olha só, você tem política, você tem aí os poderes, né? Mas o que sustenta todo o nosso país? O que sustenta o nosso país são as famílias. Não existe governo, não existe justiça, não existe nada se não tiver as famílias. E a gente vive um momento de, infelizmente, de muita destruição dos lares, exatamente porque as pessoas estão perdendo muitos valores, estão banalizando princípios e valores extremamente importantes. E nós temos, sim, uma profissão muito bela, uma carreira muito linda, então vocês têm uma vocação maravilhosa e é muito importante a gente estar bem, né? Eu preciso estar bem, eu preciso estar alicerçado, alinhado com algumas coisas, para que eu continue levando esperança, para que eu continue trazendo iluminação, para que eu continue contribuindo para a evolução e o crescimento das pessoas.
Existe o Maslow. O Maslow, ele criou uma teoria chamada... hoje, mais cedo, eu sempre faço live no meu Instagram, 7h59 da manhã, e hoje eu falei um tema, o tema da minha live hoje foi sobre rejeição, tá? A gente fala muito, né, na vivência das terapias sistêmicas, que a rejeição é um sentimento que todo mundo nasce com ele. Não existe uma pessoa que não nasceu com sentimento de rejeição. Alguns vão maximizar mais, outros não, mas em algum momento essa rejeição ela vai tocar no nosso coração. Então a gente carrega isso é fato. A gente olha para a vida das pessoas, a gente pode até dizer que não, tá? Uma das coisas que eu até digo muito para as pessoas, né? Quando o seu celular ele estraga, o que você faz? Você vai e paga um técnico para consertar o celular, é ou não é? Quem vai pegar o celular, pegar uma chave de fenda e consertar o celular? Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai. Se o seu carro estraga, o que você faz? Você vai lá e paga um mecânico para consertar. Você não vai mexer no seu celular, no seu carro. Mas quando a gente não está bem emocionalmente, o que a gente faz? Ou seja, o que é mais importante do que um celular, um carro? A nossa vida. E muitas vezes a coisa mais importante a gente não valoriza da maneira certa. A gente não se coloca da maneira certa. Tá? Então, muitas vezes, então, o ser humano ele é muito complexo. Cada um de nós tem uma maneira de interagir com a realidade. Cada um de nós temos uma maneira de conectar a realidade. E dentro dessa visão sistêmica, a realidade, né, ela não é boa nem ruim. A realidade, ela é o que é. A realidade para o saturnino é diferente para cada um de vocês. Então, a gente tem uma lente. Cada um de nós temos uma maneira de enxergar a realidade. Outros veem a realidade preto e branco, outros veem na cor vermelha, outros veem sem sabor. Enfim, cada um vai enxergar a realidade de um ponto de vista. E aí a gente vai vendo, então, como cada pessoa interage com a realidade. Alguns, infelizmente, com muitas doenças, outros com insônia. A gente vê, por exemplo, no Brasil hoje, de cada 3 brasileiros... Um brasileiro tem insônia, isso é dados do Instituto do Sono, então são 70 milhões de brasileiros que passam por problema de insônia. E o que mais cresceu no Brasil nos últimos 5 anos? Farmácia. Você viu a quantidade de farmácia que existe hoje? Eu tenho vários alunos que são psiquiatras, e eles falam muito para mim, Saturnino, aumentou muito nesse momento de pandemia o consumo de remédio. O povo está se drogando, está jogando remédio na cabeça para ver se dá uma esquecida, para ver se dá uma anestesiada na cabeça. E aí a gente esquece de algumas coisas que são importantes para nós. Lá na constelação familiar, o Bert Helling ele vai falar da importância da nossa origem. Todos nós temos uma origem. E a gente esquece disso. A gente às vezes nega a nossa origem. E através da nossa origem, da fase nossa, porque nós temos uma fase muito importante, tá? Aqui eu estou ensinando missa para o padre, porque vocês são educadores, a maioria educadoras, entende muito bem do que eu estou dizendo. Qual que é a fase mais importante da vida de uma criança? Ela encerra aos 2 anos de idade. Encerra aos 2 anos. Por que encerra aos 2 anos? Dizem que a personalidade de uma criança é formada até os 7 anos. Na verdade, não é. Encerra aos 2 anos, porque acontece ali o fim da adolescência infantil de uma criança. E muito da nossa personalidade, da nossa realidade, é construída exatamente nessa fase da nossa vida. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu poderia simplesmente chegar aqui e falar de produtividade, vamos falar de produtividade, vamos falar de tempo, da dedicação que vocês precisam fazer, mas é importante, eu gosto muito de trazer alguns pontos assim de reflexão para nós mesmos, tá? Como eu sou um professor igual a vocês, eu preciso estar bem para eu levar o conhecimento para as pessoas. É muito ruim quando você está ali dentro de uma sala de aula, mas de repente, emocionalmente, você está abalado, você está estressado, você está nervoso. Então a gente tem que ter esse momento para nós. Eu imagino que esse momento aqui é um momento de você parar um pouquinho e pensar em você. Esse momento aqui é de você com você mesmo, não é de você com seus colegas, não é de você com a secretária, não é de você com o diretor da escola, não, é de você com você mesmo.
de você pensar um pouquinho na sua vida, na maneira como você está conduzindo a sua vida, tá? Então, Bert Hellinger, ele vai falar da importância do quê? Da gente olhar para a nossa origem, entender como nós estamos com a nossa origem. Infelizmente, essa primeira fase da nossa vida, que é a maneira como nós fomos preparados para o mundo, como nós fomos educados, às vezes o adulto, né? A gente é adulto, a gente cresce, a gente tem conta para pagar, tem responsabilidade, tem família, tem um monte de coisa, mas a gente esquece de olhar um pouquinho para dentro de nós, exatamente para essa fase, porque muitas vezes a gente carrega essa criança dentro de nós, e essa criança, muitas vezes, ela precisa de um pouquinho mais de atenção da nossa parte. A gente tem que olhar um pouquinho para essa fase nossa, porque a gente construiu muitos pensamentos sobre a vida ali. A gente construiu o que é relacionamento amoroso, por exemplo, a partir dessas informações. A Carla falou um pouquinho de Deus. E aí, na constelação familiar, a gente fala da importância de você se conectar a duas coisas. Quais são as duas coisas importantes para a sua vida, para a vida fluir em você? Você precisa estar conectado ao quê? A sua ancestralidade, a sua família e a Deus, a força divina. Quando você está alicerçado nesses dois pilares, você tem a força que você precisa para você conduzir a sua vida. Só que muitas vezes, os valores familiares, eles acabam sendo deturpados, tá? O homem, a mulher, o pai, a esposa, né? Então, por conta dos problemas familiares, a criança acaba entrando muito no problema dos pais. E aí, a criança, ela perde uma das primeiras fases da vida dela, que é a infância. O que é mais importante do que a nossa infância? Não tem coisa mais importante do que isso. E aí, a gente vai entender que muitas vezes os nossos pais, eles acabam passando para nós o que é o amor incondicional. Amor incondicional é o amor livre de condições. Só que nós aprendemos o amor condicional, que é chamado de amor positivo e amor negativo. É isso que a gente recebe. O pai ou a mãe, às vezes, preocupado com o filho, o que eles passam para os seus filhos? Medo, preconceito, raiva, ok? Então, mesmo a gente amando os nossos filhos, a gente não sabe conduzir o filho da maneira certa. Uma das coisas importantes é o quê? É a maneira como o pai prepara o filho e a mãe prepara a filha. E isso confunde muito, porque os nossos pais estão trabalhando, eles estão com um monte de coisa para fazer, tem responsabilidade, tem conta para pagar, e a criança ela se envolve em tudo isso. E dentro do sistema familiar, é importante a gente entender que, primeiro, existe a mulher, para depois existir a mãe. Mas antes de você ser mulher e mãe, você carrega o quê? A criança dentro de você. Da mesma forma, existe o homem e depois o marido. Então você tem a mulher, o homem e depois você tem o casal. Quando você tem um casal alicerçado e forte, você tem filhos fortes. Então, os nossos pais, nós que somos pais, a gente confunde, não sabe o que é amor. O amor, ele é deturpado na nossa cabeça. E muitas vezes, então, a gente acaba não recebendo esse amor incondicional. E aí, quando a gente não recebe, a gente não tem a força necessária para a gente viver, para a gente alicerçar, para a gente estruturar, para a gente progredir, para crescer da maneira certa. Então, quando a gente não tem esse alicerce, quando a gente não tem essa estrutura, muitas vezes a gente fica numa busca eterna, tá? O Bert Hellinger ele vai falar, por exemplo, que a gente nasce com uma dor e essa dor, ela persegue a gente a vida inteira até a nossa morte. O que é essa dor? É a necessidade do encontro que nós temos conosco mesmo. É o quanto a gente sabe quem nós somos. Às vezes a gente se ocupa tanto, tem pessoas que falam assim, às vezes a esposa vira e fala assim, eu sei muito bem como é a sua vida. Fala para o marido isso, né? Só que eu não tenho que saber qual que é a vida do outro, eu tenho que saber como é a minha vida, quem é o Saturnino, quem sou eu, quais são as qualidades que eu tenho, os atributos que eu tenho, como que eu realmente estou construindo o meu legado. Vocês são construtores de legados, a verdade é essa. Nós temos, de novo, uma profissão muito linda. A gente tem uma trajetória muito linda. Vocês trabalham,
dentro do sistema educacional. E muitas vezes vocês acabam sendo terapeutas, vocês acabam sendo os psicólogos, os consultores, enfim, os direcionadores desse pessoal. Acaba ouvindo muitas mães, muitas mulheres que são massacradas, que perdeu a noção do que é ser verdadeiramente uma mulher. Não tem nem noção do que é isso. O que é ser mulher para você? O que é energia feminina? O que é energia masculina? Então a gente vai ver muitas mulheres muito longe de viver aquilo que é mulher. Um dia desse eu gravei um vídeo e falei, é da natureza feminina a mulher ter multifunções. Né? Multifunções. Então, muitas de vocês sabem disso porque vocês fazem muita coisa, tá? Eu estou falando com as mulheres, mas os homens não estão excluídos disso, tá? E aí a mulher, ela acaba sendo o quê no seu relacionamento amoroso? Ela acaba sendo a mulher, a esposa, a mãe do marido, o muro das lamentações do marido. Só que essa não é a função da mulher. Essa não é a função da esposa. A esposa, ela tem uma função específica. E muitas vezes isso é esquecido. Isso é totalmente esquecido. Por que isso é esquecido? Por vários motivos. Então, quando eu não sei o meu posicionamento, quando eu não sei o meu lugar no meu relacionamento, quando eu não sei o meu lugar na minha família, infelizmente tem muitas mães que não são mães. Elas estão tão preocupadas com seus filhos que elas querem proteger tantos filhos que a proteção acaba atrapalhando os filhos. Infelizmente. Quantos filhos que estão destruídos emocionalmente, nas drogas, na depressão, extremamente ansiosos. E por que isso tudo acontece? Exatamente pela maneira que estamos nos posicionando diante da vida. E esse posicionamento ele é extremamente importante. Eu preciso entender qual que é o meu lugar no mundo. O Saturnino, ele tem um lugar dentro da casa dele, dentro do lar, dentro da família, como pai, como esposo, como homem, e eu também tenho meu lugar no centro das minhas atenções. Então, quando eu estou nesse lugar, eu consigo sentir o fluxo da vida em mim. Tem uma passagem, né, como a Carla colocou um pouquinho da Bíblia, e ela falou um pouquinho do financeiro, a gente vai ver aquela passagem dos talentos, tá? Onde você tem lá os talentos, 10 talentos, 5 talentos. Então, se for para a gente olhar, por muito tempo eu pensava que o talento era o dinheiro, né? Dinheiro. Ah, nossa, eu pensava assim, se alguém me der 100 mil reais, eu vou dobrar esse dinheiro. Às vezes eu escutava, eu estudei para ser padre, quase fui padre, tá? Coincidentemente, na Diocese de Uruaçu, que faz parte da estrutura, aí de Minas Sul, né? Então eu já estive em Minas Sul várias vezes fazendo missão. Eu já fiz missão em Minas Sul várias vezes. E nessa região aí da região norte, Porangatu, Santa Teresa, Estrela do Norte, Barro Alto, Goianésia, já fiz muita missão nessa região aí. Montevidéu, enfim, Formoso, tem muitos lugares aí que eu fiz missão. Foram quase 10 anos, né, como estudando para ser padre. E então, pessoal, quando eu escutava a passagem bíblica dos talentos, eu pensava que os talentos eram o quê? Era o dinheiro. Mas hoje eu entendo que os talentos são o quê? Os talentos são as habilidades que nós temos. E lá na psicologia positiva, nós vamos entender, estudar, que o ser humano ele é 99,99999% igual. A gente é igual. O que separa um ser humano do outro é a maneira como a gente usa o nosso autoconhecimento. Não é a atitude que cada pessoa tem. Porque tem muita gente que tem muita atitude. O fato de você ter atitude não significa que você vai ter sucesso. Tem muita gente que tem atitude de acordar cedo, por exemplo. Às vezes acorda 3 horas da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã. E vai trabalhar. Trabalha 12 horas, 14 horas por dia. Está estressado, está cansado, mas olha no final do mês, não tem muito resultado. Então, o que separa de fato a gente da outra pessoa é o autoconhecimento. Ou seja, não é conhecimento teórico e conceitual. Não é a quantidade de diplomas que você tem. É o quanto você entende quem é você. É o quanto você explora o seu potencial.
Então, nós recebemos talentos na sua igualdade. A gente vai olhar, antigamente a gente tinha aquele método de medir o QI das pessoas, né? Antigamente. Eu fiz teste de QI. Eu acho que a maioria de vocês fez teste aqui de QI. Quem não fez teste de QI? E aí vem uma outra teoria chamada teoria das múltiplas inteligências, né? Onde, de fato, jogou por terra a teoria do QI, que aí você vai medir o potencial da outra pessoa através das habilidades que cada pessoa tem. Então, algumas vão ter a capacidade de comunicação, outros vão ter inteligência matemática, outras artística, outras musical. Então, cada um de nós tem o seu verdadeiro potencial. Tem uma historinha, né, que fala muito sobre uma criança que essa criança estava dentro da sala de aula e aí, enquanto a professora estava ensinando, ela estava desenhando. E aí a criança ia para a quadra de esporte, para jogar esporte. Enquanto estava todas as crianças jogando esporte, ela estava desenhando e pintando. E aí, quando essa criança estava em casa, reunida com a família, enquanto a família estava divertindo, ela estava desenhando. Aí a professora chamou os pais e falou assim: pais, vem cá que eu preciso conversar com vocês. Vocês sabiam que vocês têm um prodígio dentro da casa de vocês? Valoriza a habilidade que o filho de vocês tem. Elogie ele. Aí o filho deles foi elogiado pelos pais. E ele se tornou Dalí, Salvador Dalí. Então é isso. Cada um de nós tem a sua habilidade. E nós, professores, temos a capacidade de identificar esses talentos nessas pessoas. Nós somos, às vezes, os despertadores desses talentos. Por isso a importância da gente ter essa sensibilidade. A sensibilidade de conexão com a vida, de entender também nós. Às vezes a gente é muito duro com a gente, muito severo, a gente se culpa de muita coisa. E quando a gente está com o nosso coração muito cheio de muita coisa, a gente não consegue olhar para o outro. E às vezes o que a outra pessoa de fato quer ou precisa é o quê? É de verdade, de um acolhimento. Mas primeiro, esse acolhimento começa em nós. Começa à medida que a gente vai despertando esses talentos. Então, cada um de nós temos muitos talentos aqui. A gente realmente é uma grande comunidade. E é importante você olhar um pouquinho para você, entender um pouco desses talentos, o despertar, o desabrochar desses talentos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre produtividade. Eu até preparei um material aqui para vocês, né, para falar um pouco sobre produtividade. E, enfim, eu trouxe aqui umas dicas, depois eu vou passar para a Sara, que foi o contato que eu fiz aí. Assim, eu não vou falar muito disso daqui, da preparação desse conteúdo, porque eu quero me prender em algumas coisas que eu acredito que é mais importante do que a gente falar isso daqui sobre os assuntos que eu preparei aqui. Tá? Só para mostrar para vocês aqui os slides, tá? Só para vocês verem aqui. Mas eu vou... aí depois eu vou mandar para a Sara, assim que terminar a aula. Então tá aí o conteúdo, tá? Sobre produtividade que eu preparei para vocês. Então, mas a gente vai conversar sobre uma outra coisa, e aí depois vocês vão ler, eu vou compartilhar esse material com vocês, tá? Uma coisa que eu acho muito importante sobre a produtividade, que eu quero conversar com vocês, é sobre o quê? É sobre a maneira como nós aproveitamos o que a gente tem no aqui e agora, né? O que eu tenho? Eu tenho uma coisa chamada vida, não é tempo. O tempo é relativo para cada pessoa, ok? O tempo é relativo. Se você chegar num atleta, o atleta que faz aquelas corridas ali de alta performance, que ele tem que superar-se em 9 segundos, para ele 9 segundos é mais importante do que 1 hora. Para uma mãe que está grávida, o tempo dela é 9 meses. Então, o tempo é relativo. Para cada pessoa, existe um tempo, né? E tem pessoas que elas vão, de fato, entrar em contato com elas e descobrir o seu verdadeiro potencial após os 40 anos de idade. Então, de novo, o tempo é relativo. Agora, o que é mais importante do que o tempo?
a nossa vida. É como cada um de nós está aproveitando o máximo da vida que tem. A gente tem esse momento, que mais uma vez é um momento de maximizar aquilo que muitas vezes a gente carrega dentro de nós. Então, veio o Covid, se não fosse o Covid, seria qualquer outra coisa, tá? Então, de novo, as crises, elas vêm, os problemas, eles vêm, para mostrar para nós aquilo que muitas vezes a gente fica jogando debaixo do tapete. Tem coisa que a gente fica deixando para depois, amanhã eu faço, amanhã eu faço. E a verdade, pessoal, é que, primeiro, nós temos um corpo. E o corpo, em algum momento da nossa trajetória, ele vai começar a sofrer as consequências de uma vida que muitas vezes a gente não conduziu da maneira certa. Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela não se cuida da maneira certa, daqui a pouco ela vai no médico, diabetes, colesterol, pressão alta e várias outras coisas, né? Então, eu preciso olhar um pouquinho para a minha vida. E para eu estar bem com a minha vida, eu preciso de algumas coisas. E uma delas é o quê? O trabalho. Nas constelações familiares, a gente fala dos 4 principais pilares da vida, né? E eu quero falar rapidamente. Deixa eu falar só de 3. Eu vou falar de 3, não vou falar do 4º agora, porque não é o foco do nosso estudo aqui, do nosso bate-papo. Então, a gente vai falar de 3 principais pilares. Quais são esses pilares? Pilar do eu, das relações, da profissão e do dinheiro. Então, nós temos 3 pilares importantes, ok? Que a gente chama de pilar da vida. A maioria das pessoas, elas começam no 3º pilar. Desde que a gente é criança e nasce, nós, lá na filosofia, eu sou filósofo, não sei se tem algum filósofo aqui, né, a gente vai ver o pensamento do René Descartes, que ele vai falar sobre o pensamento mecanicista. Então, a gente vive numa sociedade, ok? E essa nossa sociedade, ela nos prepara para o quê? Para a gente se tornar uma máquina. A gente tem que fazer o quê? Executar tarefa, cumprir tempo, entregar produto, resultado, essa coisa toda. Tem alguém com áudio aí habilitado? Eu achei aqui, beleza. Então, a gente é preparado para ser máquina. Olha só, a gente tem horário para fazer as coisas, tem horário para acordar, horário para isso, horário para aquilo, máquina. Então, o ser humano, daqui a pouco, ele entra no quê? Ele entra numa rotina. Então, a gente é como se fosse uma máquina. Tem que fazer as coisas, executar, não sei o quê, entregar, chamada, prova, não sei o quê, trabalho, PPP, máquina. E aí, daqui a pouco, a gente não para pensar sobre as coisas que a gente faz. E aí, a criança, por exemplo, ela é direcionada para quê? Ela é direcionada para isso. A gente tem a escola, não estou criticando o nosso sistema educacional, mas dentro da escola você tem o quê? A criança ela tem que tirar uma nota, se ela não tirar aquela nota, teoricamente ela não vai ser aprovada. O que uma criança está aprendendo desde cedo? Competição. Tem que tirar a nota boa, se eu não tirar a nota boa, eu sou burra. Olha só o que essa criança está aprendendo, cara. Então isso daí vai, de fato, mexer muito com a autenticidade do ser humano, ok? Vai mexer muito com o ser humano. Então, eu tenho que tirar nota boa, eu tenho que estudar, e quando eu não tiro nota boa e chego em casa, eu ainda tomo puxada de orelha dos meus pais. Então, os meus pais acabam me chamando a atenção, brigando comigo, me puxando a orelha, porque eu tenho que tirar nota boa. E aí a criança, infelizmente, ela, por conta de tudo isso, ela se vê imersa em toda essa correria. Então, hoje, a gente começa a entender que muito daquilo que a gente carrega como pensamento sobre a nossa vida não é nosso. Infelizmente, a gente não para pensar sobre verdadeiramente o que a gente quer, porque a gente acorda e a gente já é empurrado para a vida. A gente tem que fazer um monte de coisa. E aí a gente se conecta no 3º pilar, que é o pilar da profissão, porque a gente tem que ganhar dinheiro. Não tem brincadeira, não. A realidade é dura, é pesada, tem conta para pagar, enfim, a gente é imerso nesse processo. E aí, o que acontece com essa criança? Ela vai crescendo e ela vai tendo que se moldar ao que as pessoas jogam na frente dela. Ninguém para pensar assim, ninguém para olhar para essa criança e falar assim, ei, quem é você? O que você busca?
A criança, primeiro que ela não tem maturidade para entender isso, né? Existe um estudo, né, que foi feito, a gente teve agora em 1970, 1960, a gente teve um país que, recentemente, eles tiveram que aumentar a taxa de natalidade, né, do país, e aí o ditador, né, ele mandou que as famílias fizessem filho por criança, né, o Nikolai Zens, como é que é? Enfim, é um ditador, me fugiu o nome dele agora. E aí ele mandou que as famílias aumentassem, porque ele queria aumentar a taxa de natalidade do país, ter mais crianças. Só que chegou uma hora que as famílias estavam passando por dificuldade e começou a ter muita criança na rua, né? E quando essas crianças começaram a ir para a rua, eles tiveram que fazer abrigo de criança. Então, isso aconteceu recentemente, 1960, 1970. Então, eles mandaram fazer abrigos e falaram para os funcionários desses abrigos, então tinha mais de 150 mil crianças em abrigos, eles disseram para os funcionários não demonstrar afeto, carinho e amor para essas crianças. E aí foi o país da Europa com maior taxa de mortalidade, enquanto que o restante dos outros países, para cada 100 crianças tinha uma que morria, nesse país tinha mais de 12 crianças que morriam. Então você tinha uma taxa de mortalidade muito alta. Então, nesse momento, algumas faculdades tentaram entender esse movimento. E eles descobriram que uma criança, quando ela nasce, ela precisa muito do afeto, do carinho, do amor dos pais. E aí eles criaram uma teoria chamada teoria Nossa, me fugiu o nome aqui agora. Quando uma criança nasce, a criança nasceu, e aí ela precisa do afeto, do carinho e do amor. Quando a criança não tem a atenção, o carinho e o amor, ok? E é negado para essa criança isso, tá? Ela começa a se encher de hormônios do estresse. Adrenalina, noradrenalina e cortisol. Quando essa criança ela é afetada por esses hormônios, isso afeta cognitivamente essa criança. Então ela acaba começando a ter muitos problemas. Então nós somos, desde cedo, imersos pelos problemas das outras pessoas. Então ninguém para perguntar para essa criança o que ela quer. Então hoje, o que você vai ver as pessoas fazendo? Primeiro, conectadas ao trabalho desde cedo, à competição, a entender que a vida é difícil e dura. Quando eu aprendo dessa maneira, infelizmente, a gente acaba, então, não tendo relacionamentos afetivos fortes. A gente acaba não tendo bons relacionamentos. E isso vai afetar a nossa vida pessoal. Exatamente porque foi orientado para nós o inverso. O ideal seria a criança entender primeiro quem ela é, como que ela é, o que ela quer para a vida dela, o que ela busca de fato como objetividade, como realização, para depois ela viver relacionamentos fortes. E por último, pensar no trabalho. Então hoje, a maneira como nós somos conduzidos pela vida, a gente acaba se conectando ao trabalho de que maneira? A gente acaba se conectando ao trabalho de qualquer forma. E isso vai afetando imensamente as pessoas, exatamente por conta dessa correria e rotina pela qual eu estava dizendo para vocês agora. Então, pessoal, essa rotina adoece as pessoas, adoece as crianças, adoece as famílias. E aí você vai ver muitas pessoas indo trabalhar, mas sabe, nossa, que vontade de ficar em casa, meu Deus. Por que não chega logo sexta-feira? Enfim, aí você vai ver muito disso acontecendo. E, de novo, o que é família? O que é relacionamento de casal? O que é o amor verdadeiro? O que é a sexualidade? O que é o prazer? O que é a felicidade? As pessoas estão muito distantes disso. Na psicologia positiva foi feito um estudo do Corey Case, e ele fala sobre o florescimento. E esse estudo ele fez lá nos Estados Unidos.
E o estudo que ele fez, ele descobriu que só 16% da população norte-americana está florescendo, o restante não está florescendo. Existe um outro estudo também, que foi feito, né, pelo Mihaly Csikszentmihalyi, que ele desenvolveu uma teoria chamada teoria do flow, e o estudo que ele fez, ele falou assim, ó, nos últimos 30 anos, a população norte-americana, ela cresceu muito, financeiramente e intelectualmente dizendo, mas emocionalmente, a população norte-americana caiu imensamente. Então, é desproporcional o crescimento financeiro e intelectual comparado ao emocional. Então, a gente vê hoje o que mais impacta as pessoas. Não é o prazer de viver, não é a conexão. Eu estava falando mais cedo para vocês, que eu fiz uma live hoje mais cedo, falando sobre a rejeição. E aí eu falei, na live, eu falei das 6 necessidades básicas do ser humano. Quais são as necessidades básicas do ser humano? Primeira, a gente nasceu para ter conforto. A gente gosta de conforto e segurança. Essa é a primeira necessidade básica e essencial do ser humano. A segunda necessidade básica e essencial do ser humano, a gente quer o quê? Variedade. Entendeu? Isso é variedade. Então, pessoal, infelizmente, muitas pessoas acabam vivendo uma vida de muitos conflitos. E aí a gente acaba não tendo muita variedade. A gente não promove isso para nós. Terceira coisa que é importante para a nossa vida é verdadeiramente o quê? A gente precisa ter o quê? Conexão. Quando eu tenho boas conexões, bons relacionamentos, eu tenho uma vida forte. Quarta necessidade básica e essencial, amor. A gente precisa de amor. Quinta, crescimento. E a última, contribuição. Contribuir com a vida das pessoas, tá? Então, eu falei tudo isso daqui para a gente chegar no ponto, produtividade. Olha só a volta que eu fiz para chegar no ponto produtividade. Por que eu falei tudo isso? Porque a produtividade, pessoal, se eu iniciasse a minha palestra falando assim, gente, primeira dica para vocês serem produtivos, planejamento. Você sabe o que eu estaria fazendo com vocês? Eu estaria simplesmente fazendo o quê? Colocando mais teoria do mecanicismo na cabeça de vocês. Eu só ia falar disso. Vai lá, tem que produzir, tem que planejar, tem que organizar. Tudo isso vocês já sabem. Quem é que não sabe que tem que organizar a agenda aqui? Todo mundo sabe disso. Você tem que organizar a agenda. Produtividade é o quê? Produtividade é organização, planejamento, uma agenda eficaz, saber o que você vai fazer todos os dias. O que é foco? É a capacidade que você tem de colocar a tua atenção numa coisa. Mas qual que é a melhor maneira de você ser produtivo? É quando você vive, de fato, a sua vida. É quando você está conectado com a sua vida. É quando você começa a sentir prazer por aquilo que você faz. Se eu não tenho prazer por aquilo que eu faço, se eu não tenho consciência disso, a gente acaba entrando numa correria que a gente vai chamar de corrida dos ratos, e essa corrida dos ratos, infelizmente, vai gerar muito sofrimento para nós, vai trazer muitos desafios para nós. Então, quando eu trouxe para vocês a importância de tudo isso, é para quê? Para eu parar um pouquinho nesse momento e olhar para a minha vida. O que é mais importante? Eu já falei, o tempo é relativo. A coisa mais importante é a sua vida. É o que você está fazendo com ela. É como que você está se posicionando diante da sua vida. É quando você olha para você, para suas relações, para o relacionamento que você tem com você, e você tem certeza do caminho que você está conduzindo. É quando você tem consciência das coisas que você está construindo, do legado que você está deixando. Então, quando eu começo a parar e pensar um pouquinho na minha vida, eu coloco em ordem as coisas que não estão em ordem. Existe uma pergunta muito no coach que a gente faz, pelo que você está fazendo tudo isso que você faz?
pelo que você trabalha e faz da maneira que você está fazendo. Quais são as pessoas mais importantes da vida? Aí algumas pessoas vão dizer assim, a pessoa mais importante da minha vida são os meus filhos. Quando você escuta uma pessoa dizendo isso, eu tive um cliente, um aluno meu, que eu conversando com ele, eu perguntei, por que você faz tudo isso que você faz? Trabalha, se mata, se esfola todinho, e enfim, fica aí 12 horas fora de casa. Eu fiz essa pergunta para ele, eu falo assim, Saturnino, eu faço tudo isso pelos meus filhos. Eu falei, parabéns, que legal. Isso é muito lindo de se ouvir. Mas e se seu filho morrer agora? Você está aqui trabalhando, você está estudando. Aí, de repente, o seu filho morreu. Acabou o seu propósito de vida? Isso deixou ele muito bravo comigo. Tem noção do nível de insatisfação, de irritabilidade que ele ficou comigo? Ele ficou muito chateado. Eu falei, olha, infelizmente, a gente vive numa realidade. O nome do meu pai é Antônio de Assis Pimenta. Ele teve o dissabor, o desprazer de ter um filho morto. O meu irmão saiu para trabalhar, sofreu um acidente e morreu. E isso arrasou meu pai. Meu pai entrou em depressão por conta disso. Então, e outra coisa, aí eu virei para ele e falei assim, olha só, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Você está fazendo tudo isso pelos seus filhos, né? Aí ele falou assim para mim, Aí eu falei, tá bom. Mas você perguntou para o seu filho se é isso que ele quer? Porque olha só, você está aqui 12 horas na rua. Quando você chega na sua casa, quanto tempo você fica ali com seu filho? Quanto tempo você dá atenção, você dá qualidade da sua atenção para o seu filho? Ele, eu trabalho demais, né? A gente chega cansado em casa, então, enfim, eu acabo não conseguindo ficar muito tempo com meu filho. Pois é. Você sabe o que seu filho quer? O seu filho só quer uma coisa de você. Que você fique lá do lado dele, que você segure na mão dele e que você dê o amor, o carinho, a atenção para ele. Então, se realmente você está fazendo alguma coisa para o seu filho, o ideal seria, então, você perguntar para ele o que ele quer, e não o que você imagina que é interessante para o seu filho. Mas então, vamos lá, vamos olhar um pouco para isso mais uma vez. Você está aqui fazendo tudo isso por vários outros motivos, mas não é pelo seu filho. E o ideal é que você faça por você, porque quando você está bem, quando você está estruturado na maneira certa, você consegue chegar em casa e dar a atenção para o que o seu filho precisa, o carinho que o seu filho quer. Então, se você tem que fazer alguma coisa, faça por você, não faça pelo seu filho. Porque a única coisa que o seu filho quer não é o teu trabalho, não é o teu dinheiro, não é o teu carro. O que o seu filho quer é o teu amor. É a outra coisa. Então, pessoal, a gente está numa rotina. E às vezes a gente esquece de nós, de quem nós somos, do desenvolvimento das nossas habilidades, dos nossos talentos. Exatamente porque quando eu atinjo o nível de satisfação e de felicidade, naturalmente eu me torno capaz de entregar as coisas que eu quero, de ser mais produtivo. Então, vamos mudar um pouquinho o conceito de produtividade? Produtividade é quando você vê uma pessoa, então, bem consigo mesma. Porque quando você está bem consigo mesmo, você consegue produzir bem. É ou não é? Você faz com leveza, você faz com tranquilidade, você faz com amor, com dedicação. Você vai lá e conversa com as pessoas e você tem prazer naquilo que faz. Infelizmente, muitas pessoas são empurradas para algumas profissões porque tem que ganhar dinheiro, tem que ter estabilidade financeira, tem que, enfim, e aí tem muitas pessoas que acabam fazendo as coisas que não querem. Então, como é que você vai ser uma pessoa produtiva se você briga com o seu trabalho? Concorda comigo? Não dá para ser produtivo se você briga com o seu trabalho. Se você acorda na segunda-feira
mas desejando que seja sexta-feira. Se você tem que ir para o trabalho, ou sentar em frente a um computador, ou pegar um material de trabalho, e aí, infelizmente, isso acaba, sabe, mexendo muito com você não fica estruturado bem. Então, primeira coisa importante para a nossa produtividade é a gente estar bem. É olhar para o meu trabalho e falar assim, que bom que eu tenho isso. Que bom que eu tenho esse meio pelo qual eu vou manter a minha vida, eu vou manter a minha família e eu vou manter as outras coisas, os meus sonhos. Então, conforme disse para vocês, o tempo é relativo. O que é mais importante do que o tempo? Nossa vida. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida é o que vai ser o principal tempero que vai trazer para a gente o sabor, a satisfação e a leveza que a gente quer. Então, primeira coisa importante é isso. Segunda coisa importante, para eu, então, me tornar uma pessoa produtiva, é eu ter clareza das coisas. O que é clareza? É aquela coisa, não tem uma coisa que chama assim, ó, combinado não sai caro? Não é isso? Combinado não sai caro. Então, se eu viro para você e falo assim, ó, vamos fazer um combinado aqui. O combinado é assim, eu vou te pagar R$1.000 para você fazer o que você faz. Aí você vira para mim e fala assim, combinado. Então, nós temos o quê? Um combinado. Pega o fone, dá para mim, Fábio, lá em cima do sofá. E aí, pessoal, é importante a gente entender um pouquinho os combinados que a gente faz, mas não é com as outras pessoas. É o combinado que eu faço comigo mesmo. O grande problema é que a gente não para olhar um pouquinho para nós, para fazer esses combinados com a gente. E por que a gente não faz isso? De novo, correria da vida. Você chega na maioria das pessoas e fala assim, ei, como é que tá a sua vida? Aí você escuta as pessoas dizendo assim, nossa, tá corrida pra caramba. Tá corrida, a correria danada. Beleza, tudo bem. Que bom que você tá com a vida corrida. Parabéns por isso. Que bom que você tem muita agitação. Mas é importante você parar um pouquinho e fazer uma pergunta para você. Qual que é a pergunta que você tem que fazer para você? A pergunta é assim. Olha só. Eu estou feliz com o que eu estou fazendo? Não. Mas eu posso mudar essa realidade agora? Não. Então, o que eu posso fazer para transformar isso aqui, nesse momento, algo agradável? Então, essa é a pergunta. E aí você é a pessoa que vai ser capaz de solucionar esse problema. Tem os professores de matemática aqui. O que você faz? Você dá o problema para o teu aluno para ele resolver, né? Tá lá. O João pegou R$10. Ele foi na feira para comprar 5 tomates. O tomate custa R$2. Quantos tomates o João pegou? É mais ou menos assim. Então, você tem um problema. E você tem que solucionar esse problema. E esse problema é teu. Então, beleza. Eu tenho a minha vida, eu tenho o meu trabalho, eu tenho os meus combinados que eu vou fazer comigo. E o que eu posso fazer, então, para fazer a minha vida ter mais sabor? O que eu posso fazer para ter mais leveza nas coisas que eu faço? O que eu posso fazer, de fato, para eu ter satisfação naquilo que eu faço? Então, segunda coisa. Isso é importante. E a terceira coisa, pessoal? Então, primeiro, o que eu faço com a minha vida. Segundo, os meus combinados, aquilo que eu faço comigo. E terceiro, pessoal, terceira coisa importante, que é o quê? É legado? É propósito? Né? Tem muitas pessoas que falam legado, propósito. Não. O que é importante é felicidade, qualidade de vida. Não adianta nada, é aquela coisa, né? É até uma frase bíblica, adianta o homem trabalhar, conquistar tudo e não, enfim, não adianta nada. Então, felicidade, pessoal. Eu sou feliz comigo, eu sou feliz com a vida que eu tenho, eu sou feliz com as coisas que eu faço. Felicidade é importante. Lá na psicologia positiva, existe a teoria da felicidade, que foi desenvolvida pelo criador, né, da psicologia positiva. E o criador, ele fez uma pesquisa com mais de 25 anos. E ele chegou numa lista
de 6 forças e 24 virtudes, né? E o nome do criador da psicologia positiva é Martin Seligman, né? Ele é um psicólogo e ele desenvolveu essa teoria da psicologia positiva, que não é uma teoria de autoajuda, muito pelo contrário, é ciência mesmo a psicologia positiva. E aí, ele chegou numa lista de 6 forças e 24 virtudes, tá? Não vou falar sobre todas aqui, mas eu vou falar de algumas que são muito importantes, tá? Ele desenvolveu um outro método também chamado método PERMA, tá? Mas assim, para resumir mais ainda isso, para a gente dar uma espremida e falar de algo mais sucinto e mais claro. Então, dentro dos estudos da psicologia positiva, ele fala que existem 3 níveis de felicidade, 3 estágios da felicidade. O primeiro estágio é o estágio onde a maioria das pessoas estão, que a gente vai chamar de vida significativa, né? Então, tem muitas pessoas, vida significativa não, vida prazerosa, desculpa, tá? Então, é o primeiro estágio da felicidade. O último estágio da felicidade é a eudaimonia, que é a vida realmente com significado. O segundo estágio é a vida comprometida, né, que ele chama. Então, esses 2 primeiros estágios aqui, eu estou mais preocupado com o quê? Com as coisas, com as pessoas. Quando eu estou preocupado com coisa e pessoas, eu não estou preocupado comigo mesmo, ok? Então, às vezes, a gente fica muito preocupado com o que os outros vão falar, com as coisas que eu tenho, com tudo isso. E o mais importante, de fato, para a gente viver a nossa felicidade, mais uma vez, é olhar para nós, é olhar para essa sinceridade que a gente carrega dentro do nosso coração. Entender o que, de fato, eu estou fazendo para trazer esse prazer para a minha vida. Se eu tenho o trabalho que eu tenho, se eu tenho a família que eu tenho, o que eu posso fazer para transformar tudo isso em algo que vai gerar para mim satisfação? Que vai gerar para mim, então, a felicidade que eu preciso. Então, quando eu tenho essas 3 coisas, felicidade. Quando eu tenho consciência da minha vida, das coisas que eu estou fazendo, quando eu tenho consciência dos combinados que eu faço, eu tenho leveza. E aí eu vou me tornar uma pessoa o quê? Mais produtiva. Exatamente porque agora eu vou começar a colocar em ordem a minha vida. Então, primeira coisa, para eu ter uma vida produtiva, ter um planejamento. Como é que eu faço um planejamento? Tendo uma agenda boa. Segunda coisa, a organização, tá? Que é importante a gente ter essa organização dentro de nós. Tá? Quando eu tenho organização, quando eu tenho ferramentas, quando eu tenho uma agenda eficaz, eu consigo produzir. E aí, quando a gente vai falar do foco, né? Produtividade e foco. O que é o foco? É a capacidade que eu tenho de colocar a minha atenção naquilo que é importante. Então, entenda que o seu trabalho hoje é a ferramenta que você tem, que é a extensão do que você precisa, que vai te levar para a felicidade que você busca. Então, se hoje eu ainda não estou feliz com o meu trabalho, mais uma vez, o que eu posso fazer para eu transformar o meu trabalho em algo que vai gerar para mim o prazer necessário, tá? Eu sei que eu estendi um pouquinho a minha conversa, era só 1 hora, e eu estourei um pouquinho o horário, né? Mas eu sinceramente quis trazer aqui alguma mensagem para vocês, tá? Eu sei que vocês também têm aí os afazeres de vocês. E, pessoal, eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá? O meu Instagram é @SaturninoPimenta. Eu sempre faço live às 7h59 da manhã, eu sempre trago assuntos lá. Então, eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá? Fica à vontade aí, secretário. Desculpa ter estourado o horário. Sem problema, professor. Não tem problema, não. Eu não sei se o senhor pode dar um tempinho para fazer alguma pergunta, se caso alguém queira fazer alguma pergunta. Sim, claro. Estou à disposição. Pode. Sim. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Não? Oi. Oi. Meire Cavalcante. Oi.
Oi, Meire, tudo bem? Ele falou, me parece que ele falou sobre a questão de constelação familiar. Você falou alguma coisa sobre isso, né? Se eu não me engano. Você poderia falar um pouquinho sobre a questão de traços de caráter para a gente? Perfeito. Sobre dores e recursos, porque isso aí é uma coisa muito importante. Você falou sobre autoconhecimento e a gente precisa se conhecer. Muitas vezes nós não sabemos que traço que nós temos, né, relacionado com o nosso caráter, e isso é muito importante. Tá. Lá na psicologia positiva, a gente fala das forças de caráter, né? O criador das constelações, da psicologia positiva, mistura um pouco as coisas, ele fala dos traços de caráter do ser humano, né? Que são o quê? Que são as 6 forças e 24 virtudes que ele comenta, né? Então, a gente tem lá as forças, que é a integridade de nós. Então, o mais importante é o quê? É a gente descobrir isso, né? Existe um site chamado viacaracter.org, tá? Esse site chamado Via Carácter, é viacaracter.org. Eu vou colocar aqui o link para vocês. Deixa eu colocar aqui, eu vou dar certinho para vocês. Caracter.org. Aqui, ó. Vou colocar o link para vocês aqui no chat. Não, eu pensei... Ó, o site é esse aqui, ó, viacaracter.org, tá? Então, o interessante é o quê? Primeiro, cada um de nós temos aquilo que a gente chama de força e virtude, né? Então, quando eu entendo quais são as minhas forças e virtudes, que são os meus talentos, o importante, então, a partir daqui é o quê? É eu exercitar esses talentos, essas capacidades que eu tenho. Tá? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, tá? Eu sei que é Baluarte aí, eu esqueci o teu nome, tá? Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Meire Cavalcante. Sim, Meire. Não, é porque eu pensei que você estava falando sobre aquela questão dos traços de caráter, aquele que fala sobre rígido, masoquista, psicopata, esquizoide, essas coisas aí. Entendi. É porque existem muitas teorias, né? Essa teoria que eu estava na teoria do esquizoide, tá. psicopata. Tá. Não, beleza. Eu trabalho com essa teoria, que é essa teoria da psicologia positiva. Eu sei que tem vários, tem o DISC, tem o Enneagrama, que também fala dos traços de personalidade, mas eu trabalho com essa da psicologia positiva, que eu acho bem mais completo, tá? Sim. Mas dá uma olhada que é bacana. Eu vou sim. Ok, não sei se tem mais alguém querendo fazer pergunta. Eu tenho uma pergunta. Sim. Meu nome é Tatiana Borges e eu andei pesquisando sobre a constelação e uma pessoa me disse da importância da gente, antes de fazer a constelação, fazer a terapia paralela à constelação. E uma das terapias que eu busquei foi o Theta Healing. Não sei se você conhece, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela. E se há esse pré-requisito mesmo da gente, porque às vezes a gente tem assim traumas tão profundos, né, que vem lá da infância, que será que com a constelação não seria necessário antes uma terapia Theta Healing, para depois a gente ir para a constelação familiar abordar essas questões? Não necessariamente, tá? Eu tenho vários alunos que eu formo, né, que são terapeutas de várias linhas. Não necessariamente. O que a constelação familiar faz? Ela vai exatamente entender aquilo que a gente vai chamar de emaranhados, né? Então, a gente carrega muita coisa que não é nossa e ela vai trazer para a consciência todas essas informações, tá? Então, ali, eu posso depois fazer alguma terapia, depois de uma constelação? Até posso, né? Eu tenho os meus alunos que eu dou aula de constelação familiar e eu até convidei, eu devo ter aqui uns 2 ou 3 alunos, eu já vi aí que eles estão assistindo aqui também, a palestra que eu estou dando para vocês.
Então, as aulas de constelação que eu dou, eu também trabalho essas questões emocionais com os meus alunos dentro da formação, né? O meu programa de formação de constelação, ele dura 1 ano. Então, a gente tem aulas ao vivo todos os dias, 6 horas da manhã. E ali eu trabalho com eles essas questões. Então, não necessariamente você precisa de uma outra abordagem, a não ser que o terapeuta da constelação familiar, ele só tenha... porque eu trabalho com a constelação familiar sistêmica, que ela une várias abordagens. Aí, necessariamente, eu não preciso de nenhuma outra linha terapêutica, porque através da terapia sistêmica familiar eu já tenho tudo que eu preciso. Não preciso de mais nada. Tá, joia, obrigada. Gente, professor, eu trabalhei no início da pandemia, me deu um surto de depressão, e eu fiquei no meu quarto porque eu havia me perdido daquela criança que você estava falando aí, e eu não sabia onde ela estava, eu precisaria encontrar, e às vezes me dava um surto, assim, aquela menina que havia dentro de mim, às vezes ela ia para minha frente, e ela não poderia estar na minha frente, ela deveria estar em outro lugar. E às vezes eu me comportava como criança. Aí o que acontece? Eu comecei a estudar os traços de caráter, todos esses aí que eu estava falando para o senhor, eu mesmo comecei com a ajuda do Espírito Santo, que eu pedi para ele, que é um mestre, e eu comecei a me estudar, e eu comecei a me entender quem sou eu, porque eu não sabia quem eu era, porque eu havia me perdido no meio do caminho, devido a muitos problemas que aconteceu. Então, através desse estudo, autoconhecimento, foi uma coisa magnífica, porque foi algo libertador. Me libertou. De que forma que eu fui, quando eu cheguei ao ponto de falar assim, eu já sei quem eu sou, quais são as minhas dores, os meus recursos, eu comecei a trabalhar os recursos, porque eu estava focado só na dor. Cada traço, igual a esquizoide, ele tem aquela questão da dor deixa eu lembrar do senhor, qual que é a dor do abandono. Eu achava que todo mundo me abandonava. Tinha aquela dor dentro de mim. Tinha várias dores, que todos nós nascemos com 5 traços de caráter, é fato, mas sempre tem algum que se desenvolve mais do que o outro. Então, eu comecei a trabalhar aquele recurso. E hoje, graças a Deus, hoje eu sei. Hoje eu estou me conhecendo e a melhor forma, quando você se conhece, porque não tem como você ajudar ninguém se você está com sua mente totalmente confusa, né? Nesse mundo aí cheio de informação. Então, você precisa sentar, igual você está falando. Saúde mental, teve uma certa feita aí que eu falei com um coordenador, não foi da nossa escola, foi há muito tempo, eu estava com problema, assim, minha saúde mental não estava bem. Só faz que ele não deu muita importância. E as pessoas não davam importância para isso. E a gente falava assim, o corpo fala, pelo amor de Deus, meu corpo estava falando, mas... E eu falava, gente, a minha mente não tá legal, a minha saúde mental não... Mas acho que ninguém dava importância. Agora, se você chegar na escola, exemplo, com um braço quebrado, o olho saindo fora, aí a pessoa, nossa, tá precisando de cuidado, mas lá dentro... Não dá para ver, né? Você não tem um raio-x. Não. Ok, não sei se tem mais alguém querendo fazer algum comentário ou pergunta. Eu quero comentar. Sim. Oi, eu sou Terezinha, gostaria de parabenizar pela palestra. Fiquei feliz porque eu fiz uma pós-graduação em terapia familiar, né? E todos os autores que você comentou aí, eu, inclusive, tenho os livros, né? Eu tenho o Jeito Harvard de Ser Feliz, eu sou admiradora da psicologia positiva. Gostaria depois de fazer uma pós-graduação nesse sentido, que eu gosto muito do tema. Parabéns, é um tema extremamente interessante para mim. Eu não sei para os demais como foi, mas para mim foi interessante. Eu gosto do tema, é um tema extremamente relevante, estudo sobre isso, gosto muito. Ainda não atuo como terapeuta familiar, porque não tenho tempo. Mas quem sabe um dia, né? Mas eu fiz essa pós-graduação já tem uns 2 anos. E gosto muito, muito. E ultimamente, agora, terminei uma em neuropsicopedagogia, porque eu acho que casa um pouco os assuntos, os temas, para você compreender melhor. Então, parabéns, muito boa palestra. Valeu, Terezinha, gratidão. Saturnina e Ana Paula, mais uma vez, só te agradecer, né? E outras oportunidades que você tiver de estar conosco presencialmente, e quem já te ouviu falar de outros assuntos, de outros fatores, sabe também o carinho que você tem aí com
com o ser humano, né, com o indivíduo. Muito obrigada pela fala e volte sempre. Gratidão, Ana Paula, gratidão. Mais alguém? Mais alguém gostaria de falar? Não? Então, tá bom. Professor, muito obrigada, viu? Parabéns pela palestra. Eu tenho certeza que foi de grande proveito para todos nós. Obrigada a Carla também, que esteve aqui conosco. Muito obrigada, viu, Carla, pela contribuição. Obrigada a cada um de vocês que participaram. Que Deus abençoe cada um, tá bom? E tenha uma excelente tarde, viu? Encerramos por aqui o nosso momento do nosso trabalho coletivo, tá bom? Tchau, gente. Um grande abraço. Até mais, gratidão. Gratidão. Depois eu mando para você, Sara, o link da gravação, tá? Gratidão, muito boa a palestra. Obrigada, Sara. Deus abençoe vocês. Uma ótima tarde. Tchau, tchau. Amei a palestra, muito boa. Ótima palestra. Amei também. Obrigada, Sara, pelo convite. A Sara vai fazer uma foto.